Olha eu aí de novo. Pessoal, desta vez nós vamos ver um negócio super interessante. Vocês vão se achar os programadores agora, hein? A gente vai ver sobre map, que é uma função map, e cria um objeto map. Vai ser muito interessante isso aqui e eu vou gostar de dar essa aula. Eu já preparei ela aqui, então tem essa porrada de código aqui. O que é simples, eu vou explicar para vocês. Aqui em cima eu coloquei em comentário a documentação, né? De cara ele já nos mostra isso aqui. Você usa a função map. O primeiro argumento é uma função. Então vocês vão colocar uma função aqui e depois vocês colocam uma sequência. Pode ser mais de uma também, a gente vai ver nas outras aulas como funciona isso. Mas via de regra vocês vão colocar uma sequência aqui. O que o map vai fazer? Ele vai aplicar essa função para cada item da sequência que você usar. Então, se você tem uma lista, o primeiro elemento lá da sua lista vai executar a função do primeiro elemento. O segundo elemento vai executar a função para ele também. É assim que a função map funciona, tá certo? E ele vai gerar não uma outra lista, mas sim um objeto map. E mais uma vez, para ficar claro, para vocês conseguirem... Não ficar claro, né? Mas para vocês conseguirem entender com mais facilidade, tentem entender esse objeto map como um tipo map. Não é um tipo, mas a gente vai aprender mais sobre objetos mais para frente. Então aqui eu defini uma função só para vocês verem como que eu vou usar essa função aqui. A função é qua, que vai receber um valor x, né? E vai retornar x elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. X elevado ao quadrado, não sei se dá para fazer, né? Ou seja, vai receber um número e vai devolver o quadrado dele. Então, eu já tenho a minha função qua definida. Agora, eu vou usar a função map. Isso aqui eu só estou guardando o resultado do que eu recebi aqui dentro dessa variável. Então, ó, eu vou usar map e o primeiro argumento que eu tenho aqui, como está falando aqui em cima, é uma função. Então, eu já usei a minha função. E depois uma sequência. E eu usei minha sequência aqui. No caso, eu optei por usar uma lista dessa vez. E uma lista é aquilo que tem colchetes. Isso aqui são colchetes, galera. Isso aqui não são chaves. Eu falei chaves um monte de vezes nos vídeos passados. Só que eu tenho um problema de burrice muito sério aí. Que chaves é isso daqui. Isso aqui são colchetes. Tá certo? Então me perdoem aí pelos meus erros. Teve um amigo lá que comentou bastante isso aí lá no canal, não sei se eu vou lembrar o nome dele. A minha função map está aqui e eu vou usar a função qua para cada item da sequência que eu tenho aqui como segundo argumento do map. Bem simples. Então ele vai usar a função qua para o primeiro argumento e vai ter o quadrado de 1. Vai usar para o segundo argumento o quadrado de 2, o quadrado de 3, o quadrado de 4 e assim vai. Então ele vai criar um objeto com o quadrado de todos esses elementos que eu tenho aqui. É isso que a função map faz. Tá certo? Eu vou pegar e vou executar esse código aqui para vocês verem. Vamos lá, filhão. Isso aqui, olha só. Ignora o que está aqui para baixo, a gente já vai ver ele mais para frente. Então, eu usando o map, ele vai me devolver isso aqui. Aí você fala, caramba, não foi isso aqui que eu pedi, eu acho que eu escrevi o código errado. Não, você não escreveu o código errado. É porque isso aqui ainda é um objeto map. E a gente não consegue simplesmente imprimir um objeto map. A gente precisa transformar ele em lista, que é o que eu fiz aqui embaixo. Aqui eu tenho exatamente a mesma coisa que eu tenho aqui em cima, tá vendo? Map, qua e a lista aqui. A diferença é que eu usei a função lista para transformar o objeto map em um objeto do tipo lista. Então, aqui eu só estou transformando o map em uma lista. Então, se a gente executa isso aqui, aqui embaixo estou mostrando, ó, quando a gente transforma em lista o map que você fez, aí sim você consegue enxergar ele em lista. E você pode fazer a transformação de outro jeito também, como em tupla. Você não precisa transformar só para ele, você pode transformar em tupla, em vários outros tipos que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver. A tupla a gente vai ver mais para frente também, mas é também um tipo de lista, só que ela não é alterável. E tá aqui, ó. Eu transformei o objeto map em uma tupla e vem aqui com esses parênteses, tá certo? Então eu peguei e transformei isso aqui, esse map que eu fiz aqui, eu transformei em uma
lista. Isso aqui podia ser escrito mais fácil dessa forma, tá certo? E tudo que eu ganhei aqui, eu guardei dentro de mapa. Se a gente imprime isso aqui, a gente não vai ver nada, mas se eu transformo esse mapa, que foi tudo que gerou aqui, em uma lista, aí a gente consegue ver. Funções. A função lista a gente já viu aqui no canal, então dê uma olhada aí na nossa sequência de tutoriais que eu já falei tudo isso. Isso aqui está sendo difícil para você porque vocês estão pulando algumas aulas nossas, então não pegaram muito bem aquilo que vocês já viram no nosso tutorial. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é transformando em tupla, mas eu estou mostrando um negócio mais interessante. Aqui tá vendo que a gente tem o nosso map aqui, do jeito que a gente viu aqui em cima, usando a função qua. E a gente está usando a função range aqui, porque o range vai devolver uma sequência. Aqui no caso vai ser 0 até 9, né? Se vocês perderam a aula de range, a gente tem a aula de range aí também. Eu vou mandar a sequência range aqui para minha função map, então ele vai usar a função qua para cada item do range. Tá certo? Então ele vai devolver aqui de 0 a 9. E se a gente olhar lá o que ele fez, foi isso aqui. A diferença é que ele transformou em uma tupla, tá certo? Mas ó, 0, 1, 4, 9, 16 e tudo mais. Inclusive não posso me esquecer que também me corrigiram isso lá. Foi mais de uma pessoa que me corrigiu. Que o quadrado de 4 é 16 e não é 12. Mas olha só o que eu fiz, eu transformei em uma tupla a sequência e eu usei o range como o segundo argumento aqui do map, que seria uma sequência. O range conta como uma sequência aqui também, tá certo? Eu transformei então a sequência do range de 0 a 9 em quadrados de 0 a 9, que foi o que a nossa função fez. A questão aqui é que o map, a função map, recebe dois argumentos. Primeiro, uma função que ela vai usar para cada item de uma sequência que você passar como segundo argumento. Bem fácil. E por último que eu vou mostrar aqui para vocês é que vocês podem usar, ao invés de uma função que vocês já definiram, como aqui que eu defini a função qua, que é a do quadrado, eu peguei e mandei como argumento do meu map um lambda. E de praxe a gente já tem uma aula de lambda aqui no canal. Só olhar aí no izinho de interatividade também. Então, ó, aqui eu peguei e fiz um lambda que vai receber uma variável x e vai devolver x ao cubo, x elevado a 3. E ele também vai usar um range como sequência. Então vamos voltar lá para ver isso aqui rodando. Olha só, no map ele usou como função um lambda, que foi aquilo lá que a gente viu, e imprimiu isso aqui para a gente, 0, 1, 8, 27, 64... até o 729, que é o cubo de 9, que foi a sequência que a gente passou. Galera, vocês estão vendo que isso aqui está começando a ficar um pouco mais complicadinho. A gente está vendo novas funções, novas coisas que a gente precisa treinar bastante para saber. Se vocês estão com algum tipo de dificuldade em entender as funções, eu estou já pensando como é que eu vou fazer em passar exercícios para vocês, tá certo? Mas procurem exercitar aí. Esperem por um próximo vídeo de dicas. E é isso, galera. Qualquer dúvida a respeito desse assunto, talvez eu explique um pouquinho melhor nos próximos vídeos, mas deixe aí no comentário a sua dúvida. Curta o nosso vídeo se você curtiu essa aula, esse tutorial. E é isso. Eu fico por aqui. Falou, eu me fui.